Olá, gente, senhoras e senhores, estamos de volta, dando continuidade ao trabalho para mais uma unidade de estudo. Sou o professor Pedro Paulo, PP, para você que está no primeiro vídeo, né? E no assunto de hoje nós vamos tratar sobre razão e proporção. Tá? Pensando na proporcionalidade que a gente já viu em aulas anteriores, né? É um assunto que a gente tem algumas áreas de aplicação bastante interessante, ok? Então, na nossa aula de hoje, razão e proporção. Bom, primeiro a gente pode tentar entender um pouco melhor o conceito de razão, né? Quando a gente fala em razão, razão nada mais é do que uma fração ou uma divisão, onde a gente pode colocar sentido naquela divisão. Por exemplo, quando você vai fazer uma mistura de tintas, por exemplo, né? Eu vou misturar duas cores. Se eu colocar metade de uma, metade de outra, eu estou na razão de 1 para 1. Né? Se eu colocar o dobro de uma e uma parte da outra, então eu estou na razão de 1 para 2 ou 2 para 1, depende a parte que eu estou considerando, ok? Então, eu coloquei aqui para a gente, razão nada mais é do que a divisão entre dois números com sentido. Agora, observe os senhores o seguinte, ó, quando eu escrevo 2 está para 3, ou 3 está para 4, ou 5 está para 6, tá? Eu tenho aí uma fração. Se eu colocar sentido nessa fração, eu passo a ter, então, uma razão, né? A razão, ela vai dar para a gente o conceito de proporção, né? Eu só posso falar em proporção se eu estiver comparando duas ou mais coisas. Então, nesse sentido, a gente pode pensar no seguinte, o que é uma proporção? Proporção nada mais é do que a igualdade de duas razões. Então, se a gente pensar num exemplozinho bastante simples, a gente pode observar o seguinte, ó, o que eu escrevi para você, ó, 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Esse sinal de igualdade nos permite ler 2 estará para 3, assim como, pois eu estou comparando duas coisas, assim como 4 está para 6. Nessa igualdade, a gente vai separar alguns elementos, né? Para a gente poder, então, dar uma solução para aquele problema. O 2 e o 6, que estão nas pontas, serão chamados de extremos, o 3 e o 4 serão chamados de meios. Agora entra uma propriedade bastante importante. Em toda proporção, o que eu tenho que memorizar, né? Claro que essa é a principal. Produto dos extremos sempre será igual ao produto dos meios. Eu deixo destacado para você aqui, ó. Em toda proporção, o produto, lembrando que produto nada mais é do que o resultado de uma multiplicação. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que seria isso então? Ó? Se a gente observar, se eu multiplicar o 2 vezes 6, isso aqui vai nos levar a quanto? Isso aqui vai nos levar a 12. Se eu multiplicar o 3 vezes 4, 3 vezes 4 também vai dar 12. Ou seja, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ok? Agora, vamos observar o seguinte, ó. Determine o valor de x numa proporção. Sempre que eu estiver na resolução de um problema, eu sempre tenho alguma incógnita, né? Porque de onde surge o problema? Surge da necessidade de se resolver alguma coisa, né? Ou seja, eu tenho algum termo desconhecido. Eu vou comparar esse termo com algum outro conhecido de algum dado histórico ou coisa parecida, para tentar, então, a partir daqueles dados, chegar à resposta esperada, tá? No nosso exemplo, então, eu posso escrever o seguinte, ó. Determine o valor de x na proporção, né? Eu escrevi x está para 3, assim como 4 está para 2. Descobrindo quem são os extremos, x e 2. Quem são os meios? 3 e 4. Aplicamos então a propriedade. O que diz a propriedade? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então veja, ó, 2 vezes x, 2x, eu desconheço o x, 3 vezes 4. Esses dois elementos aqui, nós sabemos então o resultado. 2x, 3 vezes 4, 12. Nós estamos numa equaçãozinha de primeiro grau, né? Em geral, a gente entende o seguinte, ó. Eu quero só o valor de x. Se eu quero só o valor de x, esse 2 tem que desaparecer daqui. Para eles desaparecer daqui, então a gente divide os dois lados da igualdade pelo mesmo elemento, ó. 2x dividido por 2, x. 12 dividido por 2, 6. Em geral, a gente costuma falar assim, está multiplicando, vai descer, dividindo, tá? Em outras palavras, é o mesmo que dividir os dois lados pelo mesmo valor. Temos então que o valor de x será igual a 12 dividido por 2, o valor de x que torna verdade aquela igualdade na proporção é x igual a 6, ok? Agora,
se a gente pensar num problema, né? Eu tenho uma relação de duas grandezas e eu quero comparar isso com outra grandeza, então surge um problema para a gente resolver. Em geral, eu preciso transformar aquilo em linguagem matemática, né? Entender o texto e transformar aquilo em linguagem matemática. Se a gente parar para pensar, na vida prática é mais ou menos isso. Eu recebo o meu cliente, ele vai falar da situação que ele quer que seja resolvida e eu, como um profissional da área, tenho que transformar aquilo em algum dado, né? Em números principalmente. Tá? Então observe o nosso exemplo aqui, ó. Quando nós colocamos assim, determinar dois números na razão de 3 para 5, sabendo que sua soma vale 80. Então ele me informou sobre dois números. Ele disse dois números, então eu tenho aí algo indefinido. Que números são esses? Agora ele me dá uma informação sobre esses números. Que informação é essa? Existe uma razão entre eles. Eu sei a soma desses números. Então veja o seguinte, ó, nós começamos mais ou menos assim. Destacar as informações que o problema nos fornece. Quais são os números? Essa é a primeira pergunta, ó. Quais são os números? Quais são os números? Podemos dar um nome a esses números, chamar de x, y, que é o mais tradicional, de A, de B, de C, tá? É uma incógnita, esses dois números passam a ser uma incógnita para a gente, tá? Agora, o que o problema diz sobre esses dois números? Tá? Lembrando que há várias maneiras de escrever uma proporção, eu posso pensar no seguinte, ó, como eu chamei os dois números de x e y, e eles estão na razão de 3 para 5, eu posso escrever x está para 3, como y está para 5. Informação 2 do problema. A soma daqueles dois números tem que resultar em 80. Observe então os senhores, olha lá, aqui nós temos uma igualdade de duas razões, portanto uma proporção. Vai valer então aquilo que a gente acabou de dizer, produto dos extremos igual ao produto dos meios. Bom, eu tenho duas igualdades. A partir do momento que eu tenho duas igualdades, eu passo a ter um sistema, vamos dizer um sistema de equações. Um sistema, o que resolve, aquela variável desconhecida que resolve um, ela também tem que resolver a outra. Por isso eu vou envolver essas duas equações. De que maneira que nós podemos envolver essas duas equações? Nós podemos envolver essas duas equações da seguinte maneira. Olha lá, se eu pegar com vocês, só repetir o que estava escrito aqui, ó. Observe que quando você tem x está para 3, que é igual a y está para 5, ele diz para a gente que aquelas duas divisões têm que dar o mesmo número. Agora, como eu não conheço nem o x e nem o y, eu não sei que número vai dar. Então, eu dou um nome a esse número. No nosso caso aqui, eu disse o seguinte, ó, quando eu dividir o x pelo 3, isso tem que me dar um número p. Agora, o fato de serem iguais, então o y dividido pelo 5 também tem que dar o mesmo número p. Veja que surgiram duas novas equaçõezinhas aqui, ó, na variável x e p agora, ó. 3 estava dividindo, então eu posso escrever que x igual a 3p. Y sobre 5 igual a p, então y igual a 5p. Lembre-se, tínhamos duas equações, eu usei a primeira para envolver as duas. Agora, olha a outra que a gente tem, x mais y igual a 80. Duas incógnitas. Porém, o x a gente conseguiu escrever em função daquele número da divisão. Então, eu posso substituir, olha lá, ó, quem que é o x? 3p. Quem que é o y? 5p, cuja soma é 80. 3 mais 5, 8, 8p igual a 80, então p igual a 10. Aquele 10 é o que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Tá? Agora, então, fica fácil. É só eu voltar lá onde eu fiz igualei os dois elementos a p e substituir aquele valor que eu encontrei para x. Ó. X igual a 3 vezes p, 3 vezes 10. X igual a 30. Y igual a 5 vezes 10, y igual a 50. Observe os senhores comigo, ó. 30 mais 50 igual a 80. O que ele falava sobre os dois números? A soma vai dar 80. 30 está para 50, como 3 está para 5. Se você observar, se a gente cortar os dois zeros, ó, x está para y, como 3 está para 5. Ok? Então, resolver um problema semelhante
né? Às vezes, qual é a aplicação para isso aí, professor? Bom, uma aplicação imediata para isso supomos o seguinte: juntamos 3 amigos ali e vamos montar uma pequena sociedade ou uma pequena empresa. Agora, para abrir essa empresa é necessário dispor de capital. E aí eu digo, eu tenho tanto, o outro tem tanto, e percebemos que no final os investimentos são diferentes. Ao final de um certo período, nós vamos auferir os lucros. Na hora de dividir, na divisão dos lucros, como os sócios entraram com capitais diferentes, não seria, claro, divisões iguais para o lucro. Então, o que eu teria que pensar? Bom, esse entrou com tanto, então ele tem que receber proporcional ao que ele investiu, tá certo? Então, essa é uma aplicação de razão e proporção, uma regra simples de sociedade, tá? Ou eu estou trabalhando numa certa obra, por exemplo, e aí, um tempo depois, eu contrato alguém para trabalhar comigo. No recebimento, não é necessário que a gente receba quantidades iguais. Quem trabalhou mais, é necessário que receba mais. Então, nós vamos dividir esse recebimento em partes diretamente proporcionais, tá? Ao capital investido ou ao tempo investido naquela execução, ok? Nós temos um exemplo aqui, bastante simples, né? Que se a gente parar para pensar, o que ocorre na prática. 3 sócios devem dividir proporcionalmente o lucro de um investimento de 60 mil. O lucro dado aqui foi um lucro de 60 mil. Agora, veja o seguinte, o lucro igual a 60 mil. Depois de ter trabalhado, auferido os lucros, 60 mil. Agora, veja os investimentos. O sócio A investiu 60 mil, o sócio B investiu 50 mil e o sócio C investiu 40 mil. Se a gente somar os investimentos, 60 mais 40 mais 50, 150 mil de investimentos. Se eles tivessem investido em partes iguais, daria 20 mil para cada um. 60 mil dividido em 3, já que os investimentos forem iguais, daria 20 mil para cada um. Porém, eles não tiveram investimentos iguais. Um investiu mais, outro investiu menos. Então, eles devem receber de forma proporcional a esses investimentos. E aí, então, a gente usa uma regra de razão e proporção. Veja que nesse caso nós teremos uma proporção múltipla. Por quê? Porque eu estou envolvendo 3 elementos. Agora vamos imaginar o seguinte, eu não sei quanto vai receber o sócio A, nem o sócio B, nem o sócio C. Por isso eu chamei de X, de Y e de Z. Agora uma coisa a gente tem certeza, quando a gente somar os valores recebidos pelos sócios relativo aos lucros, então observe os senhores o seguinte, a soma dos 3 valores tem que dar o quê? Tem que dar 60 mil, tá certo? Bom, isso pode ser resolvido de 2 maneiras. Uma semelhante àquela que a gente acabou de ver, né? Onde você tem o seguinte, o primeiro sócio investiu 60 mil, o segundo 50 mil e o terceiro 40 mil. Então são proporcionais, X está para, assim como Y está para, assim como Z está para. Veja que eu tenho uma igualdade. Essas 3 divisões, quando efetuadas, têm que dar o mesmo resultado. Como eu não sei esse resultado, então eu chamei de P. Observe que a igualdade múltipla me dá direito de igualar 2 a 2. Portanto, o que eu fiz? X está para 60 igual a P. Esse P será a nossa constante de proporcionalidade. Então, X igual a 60 mil P. Semelhante, Y igual a 50 mil P, Z igual a 40 mil P. O que a gente tinha no início? Que a soma dessas 3 incógnitas tem que dar o lucro, que é 60 mil. E aí o que a gente fez? A gente substituiu que aquele valor de X mais Y mais Z igual 60 mil. 3 incógnitas diferentes que podem ser escritas todas em função daquele mesmo elemento P, ok? Então, olha lá, 60 mil P mais 50 mil P mais 40 mil P. Veja que a soma aqui, dá exatamente o investimento total dos 3 sócios. Com isso, então, eu tenho uma relação entre o investimento total e o lucro. Então, o lucro será de 60 mil para 150 mil. Né? Aqui vai dar que esse P é igual a 0,4. Agora, basta fazer o quê?
Basta voltar aqui, ó, e substituir. Então, ó, o que a gente tem? Quem que era o X? Era 60 mil, aquele pezinho, tá certo? Bom, 60 mil vezes o 0,4, que é a nossa constante, todos eles serão multiplicados pela mesma constante, pois essa constante de proporcionalidade já deu a relação investimentos em relação aos lucros auferidos. Fazendo as continhas, então a gente vai obter que o primeiro sócio elevou 24 mil, o segundo sócio 20 mil e o terceiro sócio vai levar 16 mil. Então, ó, 40 vezes 4, ou seja, eles recebem 40% relativo ao capital investido, ok? Tá? Agora, uma proporção, eu estou dando uma sugestão de resolução. Há várias maneiras de resolver uma proporção, né? Se a gente procurar num livro, por exemplo, a gente vai perceber que ele escreve lá algumas propriedades extras, né? E uma delas pode ser o seguinte, não sei se você percebeu, mas que quando a gente determinou o P, a gente dividia o total do lucro pelo total dos investimentos. Então, na proporção, a gente pode fazer isso, ó. Observe, X está para 60, montei a proporção do mesmo jeito. E Z está para 40. Ó, a igualdade, se eu somar todos os elementos de cima, X mais Y mais Z, eu somei também todos os elementos de baixo. Tem uma propriedade que diz que a operação que você fizer em cima e você fizer embaixo, a igualdade continua válida. Agora, a gente tinha, ó, quem que é o X mais Y mais Z? É a soma total dos lucros. 60 mil está para 50 mil, que deu o mesmo 0,4. Aí de final, ó, X está para 60 mil, isso igual a 0,4. Vai multiplicar, vai dar que o X vai levar 24 mil, pelo mesmo critério, o Y vai levar 20 mil e o Z vai levar 16 mil. Ok? Tá? Bom, gente, razão e proporção é bastante utilizado em algumas situações, problemas, né? Muitos montam regrinhas de 3 simples, né? Eu tenho, além de razão, proporção, nos ajuda na resolução de grandezas diretamente proporcional, inversamente proporcionais, tá? Então é um assunto que se faz interessante na resolução de alguns problemas na prática, tá ok? Tá? Então, para essa aula a gente tem esse assunto e na sequência então nós vamos estudar algumas coisas onde nós vamos usar esse assunto aqui então, tá? Por hoje é só, fiquem com Deus, um grande abraço.